Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Agora a gente vai dar uma introduzida no assunto de sistemas lineares. Já começando aqui, a gente vai aprender sobre equações lineares, métodos das soluções, introdução a matrizes. O sistema linear é um conjunto de equações lineares. O que é uma equação linear? Uma equação de primeiro grau que indica uma reta. Acredito que você já tenha estudado isso. Uma equação de uma reta, ela tem ela não tem nenhum termo quadrático. Então quer dizer que existem proporções na, nas equações lineares. E a gente vai começar aqui para a gente resolver. A gente tem o método da substituição, que a gente pega a primeira ou a segunda equação, a gente vai isolar uma das variáveis, como vocês podem ver ali na segunda parte ali do slide. Isolou x igual a 5 menos 2y. Agora você vai pegar esse x e vai substituir pelo x da outra equação que você não usou para substituir. E aí fazendo isso só vão ter y na equação. Aí fazendo a álgebrazinha você descobre que y é igual a 1. Com o y igual a 1 você vai em qualquer uma das equações. A gente vai nessa aqui que a gente já isolou o x, que vai ficar mais fácil para descobrir. Substitui y por 1 e a gente descobre o x. Simples assim. Já no método da adição, ele é mais difícil de enxergar, mas ele é muito mais rápido. Se você pega aquela equação, a gente consegue ver que se eu multiplicar a equação de baixo por 2, se eu somar as duas, se eu somar de cima, a equação de cima pela de baixo, o y ele vai zerar, porque vai ter o menos 4y mais 4y. E aí essa soma dá zero. E aí fazendo isso só sobra o x. E a gente faz as continhas e descobre que o x é 3. E com o x igual a 3, a gente substitui na qualquer uma das outras equações e a gente descobre o y também. E tem um método da comparação também. Esse aqui eu particularmente nunca usei na minha vida, mas é o seguinte, você vai pegar, isolar alguma variável das duas equações e vai igualar as duas, já que x igual a x. E aí você iguala e isola o y para a gente saber qual que é o y. E aí, descobrindo o y, a gente pega e substitui em alguma das outras equações e descobre o x também. E aí, com isso, a gente viu que a gente fez questões bem simples, né? São duas equações só. Quando começa a aumentar equações, quando tem 3, 4, quando começa a ter x, y, z, w, começa a ter um monte de variável, um monte de equação, a gente não vai conseguir fazer essas contas de forma tão trivial como a gente está fazendo agora, de substituição, de adição. Vai ser um negócio mais elaborado. Então, existe um método das matrizes que a gente pode enxergar isso aqui como uma matriz. Essa matriz aí seria a matriz encurtada. Mas a gente vai ficar sabendo disso melhor na próxima aula. E as referências bibliográficas aqui, sistemas lineares. Na próxima aula, vamos discutir então sobre matrizes. E aí vai começar a dificultar um pouquinho, porque eu particularmente tive um pouquinho de dificuldade com matrizes no ensino médio. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, a gente consegue aprender facinho. É isso aí, muito obrigado pela sua atenção, até a próxima aula.